Eu vou ler muitos versículos hoje, mas quantos amam a sua Bíblia, digam, eu amo a minha Bíblia. Amém. Desde segunda-feira, nós estávamos aqui, rodeando muralhas, cultuando a Deus. Explico a expressão para novos convertidos, rodeando muralhas, episódio bíblico onde os filhos de Israel rodearam as muralhas de Jericó e as muralhas caíram. E eles entraram na terra prometida, mas nós estamos aqui desde segunda-feira profetizando ou projetando 2022. Olha aqui, estávamos aqui, cada noite, desde segunda-feira, foi impactante. Eu não posso classificar qual noite foi melhor, qual noite foi X, tal. Todas as noites foram maravilhosas. Quem esteve aqui pode confirmar comigo? Foram palavras, moveres, profecias, revelações, foram ministrações ungidas, e todas elas têm a mesma característica, todas elas têm a mesma linha, nenhuma delas encomendada, mas todas elas com o mesmo princípio, princípio do reino. Nossa cultura é a cultura do reino. Nossa cultura não está baseada em coisas humanas, naturais. A nossa cultura, ela é baseada no plano celestial. E nós buscamos cada dia e todos os dias alinhar o nosso coração ao coração de Deus e a nossa confissão ao que está na palavra de Deus. Alinhar a confissão ao que está a palavra de Deus é entender que existem momentos na nossa vida ou na sua vida, existem momentos que algumas coisas estarão em desacordo com a palavra. Frase de um autor desconhecido: li a Bíblia e descobri vários erros, todos eles em mim. Então, quando nós olhamos neste espelho chamado Bíblia, então algo pode estar desalinhado, seja como foi dito pela pastora Gigi, profético na oração pelo Ronald, acerca de empoderamento, poder de Deus, ativação da fé, pastor Cleito falando sobre prosperidade, sobre fidelidade, sobre avançar. Então a gente vai olhar aqui e vai realinhar de acordo com a palavra. E esse texto, ele está diretamente ligado à nossa conferência, ao nosso profetizando, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Está escrito, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Você não é daqueles que retrocedem, você é daqueles que avançam para a conservação da sua vida, da sua alma, dos seus projetos, e você vai avançar em nome de Jesus. E as palavras que foram declaradas aqui, e desafio para toda a igreja é: escreva, porque Isaías 32:8 afirma: o nobre projeta coisas nobres, e por causa da sua nobreza ele está de pé. O nobre projeta. Provérbios capítulo 4 também dirá que não havendo visão, o povo perece. Abacuque, profetizando, diz: em nome do Senhor. O Senhor disse a Abacuque, e Abacuque disse ao povo: escreve a visão. Escreve a visão de forma que mesmo que alguém passe correndo possa lê-la. Baruque é o homem que no momento de restauração encontra aquilo que está escrito, anuncia ao povo e traz comoção geral, porque eles perceberam que aquilo que estava escrito não estava de acordo com aquilo que eles estavam vivendo. A ortodoxia estava diferente da ortopraxia. Então agora a doutrina e a prática iam se encontrar, e um novo estilo de vida ia se manifestar. Então a Bíblia vai estar recheada, permeada de contextos onde vai nos ensinar. Escreve, tenha projetos, tenha uma visão, tenha um plano. E meu convite a você nesta introdução é: tenha um plano para a sua vida. Busque a Deus em oração, busque a Deus em projetos, sonhe.
José era um louco. José vivia com devaneios. José era rejeitado por todos os seus irmãos, porque ele era o único que sonhava. E à medida que ele sonhava, ele trazia até irritação para as pessoas que estavam ao lado dele. E ele foi perseguido, injuriado, vendido, jogado para morrer numa cisterna. Por quê, pastor Wagner? Porque ele tinha sonhos. Mas ele não ficou lamuriando, vitimando-se, dizendo: eu estou passando por lutas porque eu sonhei, eu estou passando por problemas porque eu tinha sonhos. Ele simplesmente continuava sonhando e alimentando dentro dele, sabendo que o Deus que deu o sonho é o Deus que é poderoso para trazer realização naquele sonho e concretização. Deus criou situações para favorecê-lo, e ele é depois posto como governador do Egito. Você conhece a história. E aqueles que o zombavam, aqueles que chacoteavam-no, o chamavam de louco, agora o chamaram de líder. Eu quero desafiar você a ter uma visão para a sua vida. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai expandir seus horizontes. Eu estou profetizando, eu vejo mãos levantadas, esses são os sábios. Os outros também são, só não levantaram as mãos. Você vai expandir, porque, querido, essa é uma bênção, uma promessa de Deus para nós. Imagina quantos sábios tinha no Egito, Marcelo, pastores, quantos sábios tinha no Egito, mas só José sonhava. Quantos sábios tinha na Babilônia, só Daniel sonhava. Só Daniel tinha visões, só Daniel tinha revelações. Tanta gente inteligente, sábia, pessoas que sabiam discernir, olhando para o céu. Mas só José foi capaz de trazer visões. O mesmo Espírito que opera na sua vida, é o Espírito que operava, o Espírito Santo que agia na vida de José, que agia na vida de Daniel. Hoje o Espírito Santo que vinha sobre aqueles homens, não vem sobre a sua vida, ele habita dentro de você, ele selou você, ele é na verdade, ele é o penhor, a garantia de que você é salvo. Então por que você não sonha, ou por que você é tão retraído, ou por que você sente tanto medo, ou por que sente tantos momentos para recuar? Você está liberado para avançar, e você viverá um tempo novo em nome de Jesus. Segundo Crônicas capítulo 20 diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá é o cara do bem, ele é o homem de Deus, ele é o cara, é o rei eleito por Deus. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, preste atenção nesta leitura, ela já é parte da pregação. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, olha que ameaça, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. O quê? O homem de Deus teve medo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não é tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não os destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, pois o teu nome está nesta tua casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os da montanha de Seir,
cujas terras não permitiste Israel ocupar, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, Senhor nosso Deus, acaso não executaste tu o teu julgamento contra eles, porque em nós, olha só, porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, eu amo essas adversativas bíblicas, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Quantos aqui têm colocado os olhos no Senhor, amém? Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, família toda reunida, as suas crianças, mulheres, filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaazael, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todos vós, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais. Estou profetizando o seu 2022. Eu estou vendo você diante dos desafios que você vai enfrentar e terá vitória. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel, e neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles, pôs-se Josafá em pé e disse-lhes: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Levante a sua mão direita comigo e declarem todos a uma só voz: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe, e os da montanha de Seir, que vinham contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram uns contra os outros, contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns contra os outros. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou a multidão, e não viram senão corpos, sem nenhum sobrevivente. Veio Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os corpos riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram mais do que podiam levar, e 3 dias levaram para todo o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamou aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado pelo seu povo. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados.
pela palavra de Deus, todos digam glórias a Deus. Esse é um dos momentos lindos da Bíblia. Esse é um dos momentos poderosos acerca de batalha espiritual, de combates, enfrentamentos, e de como existe uma diferença entre ter o Senhor ao seu lado e caminhar com Deus. Josafá era da dinastia de Davi, e Deus tinha uma aliança com Davi. Deus havia prometido a Davi, homem segundo o seu coração, que não faltaria quem se assentasse no trono. Era uma profecia que apontava não para Josafá, mas que ia exatamente se cumprir em Jesus, que veio da linhagem de Davi na tribo de Judá. Mas Josafá era descendente de Davi. Josafá andava com o Senhor. Na história dos livros de Reis e Crônicas, quando você lê o Velho Testamento, você vai ver pessoas que andavam e fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e outros que fizeram aquilo que não eram tão retos, mas que se arrependeram, se recondicionaram e voltaram para a estrada. A Bíblia declara que Josafá fez e fizera uma aliança com Deus. Aparentemente estava tudo bem, a vida fluía, as coisas iam bem, mas 3 nações, olha aqui para o pastor, 3 nações resolveram invadir a herança do Senhor, invadir a nação, o povo de Deus. 3 nações resolveram se opor ao povo de Deus. Era um daqueles momentos bíblicos onde não há solução. Era um daqueles momentos bíblicos onde não há movimento humano capaz de trazer restauração, cura, libertação, vitória, honra. Sabe que existem momentos na vida que não há o que fazer, mas você precisa saber o que fazer quando não há o que fazer. E eu não estou sendo paradoxal. É necessário saber o que fazer quando não há o que fazer. Josafá estava cercado por uma grande multidão. Eu posso parafrasear esse texto e dizer que a sua vida se enquadra nos seus sonhos, projetos, família, realizações, quando percebe que as coisas, ao invés de estarem evoluindo, estão decaindo, estão sendo conflitantes, quando você não está vendo resultados, quando você não está vendo a alegria, a paz, quando você não percebe os resultados fluindo, ou quando você está em intenso ataque do próprio diabo, forças espirituais da maldade, contextos espirituais que cegam, perdem a razão da sua fé, ou que tiram e afastam você da promessa, da sua segurança. Josafá é este homem que Deus levantou. Fale comigo, Deus levantou Josafá. E esses são daqueles momentos bíblicos onde você fala, gente, se Deus levantou o cara, por que que isso aconteceu? Se Deus levantou aquele homem, por que não foi um negócio mais fácil? Por que não teve mais fluidez? Por que o negócio não foi mais sereno, não foi manso? A Bíblia fala que Deus nunca prometeu, não há na Bíblia, nem no Velho, nem no Novo Testamento, nenhuma promessa de isenção de conflitos ou de enfrentamentos. Eu havia preparado uma outra palavra para hoje à noite, talvez eu pregue domingo que vem, mas que fala sobre aqueles momentos onde você percebe que se Deus avisou, por que Deus não evitou? 3 multidões se posicionaram contra o homem que Deus havia levantado. Josafá era o homem da dinastia de Davi. Josafá era o homem que subia os montes para adorar ao Senhor. Josafá era o cara que fazia tudo certinho. Mas chega uma notícia para ele. Existem 3 povos vindo contra você. E na dicção do texto e na leitura do texto você viu que a humanidade do homem se manifestou porque Josafá teve medo. E por que Josafá teve medo? Porque ele era incrédulo? Claro que não, igual você. Você não é incrédulo, você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé. Ok, chegaram. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Mas você pode ter medo. Você é alguém que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Mas você pode sentir algum assombro.
Você é uma pessoa que Deus já liberou a bênção para crescer e avançar. Mas no meio do processo, Josafá teve medo. Teve medo porque foi uma ameaça. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar em Efésios capítulo 6, acerca do capacete da salvação. É por isso que você vê a pastora Gigi todos os domingos, e outros pastores que sobem, pastora Rose, Mirtes, no profético. Toda hora você vai ouvir aqui neste altar a citação de Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque a ameaça se desenha e se contorna, toma seus contornos, melhor aplicação do vocábulo, na ansiedade. É por isso que Filipenses 4:7 vai falar sobre ansiedade. E é por isso que Filipenses 4:8 vai dizer, por isso, cuidado com o que você pensa. Então Josafá, quando foi planejar, entender o que estava acontecendo, teve medo. Teve medo porque ele disse, é maior do que eu. Quantos aqui já enfrentaram algo maior do que você? Ele disse, é maior do que eu. Como vou? Mas nós estamos falando sobre um projeto para 2022. E quando Deus colocou esse tema no nosso coração, dos pastores, acerca de paz abundante, é porque nos últimos 2, 3 anos nós fomos sacudidos. Paulo chega a orar, você lembra de Paulo quando ele diz, acerca de um momento difícil que ele vive, ele diz assim, eu orei 3 vezes ao Senhor, para que afastasse aquele momento de mim. Aconteceu essa pandemia, quantos de nós não orou, quantos de nós não clamou, não pediu, Senhor, afasta, afasta. Mas ao invés de afastar a pandemia, ao invés de o quadro e o cenário todo mudar, Deus te deu forças. E você está aqui por um propósito. E você não morreu porque Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Então Josafá, diz a Bíblia, que ele está no meio deste contexto. E para profetizar 2022, você já leu o texto comigo, você já sabe como ele acaba. E eu não estou te contando uma história. Estou ativando a sua fé no nome de Cristo Jesus. Porque Jesus está com você em 2022. E Ele vai restaurar áreas da sua vida, Ele vai operar milagres na sua vida. Existem coisas que Deus deseja fazer em você e através de você, em nome de Jesus. Preciso sim, glória a Deus, muitas mãos levantadas, concordando e recebendo a palavra. E eu gosto desse movimento, desse agito das águas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus está com você no seu 2022, irmão. Em nome de Jesus, e você vai projetar coisas elevadas para a sua vida, sim. Por quê? Porque salvação, ela não vem só. Porque salvação também vem com projetos realizados, com reestruturações na vida. Josafá está diante dele com uma grande situação, com um grande desafio. Moabe, Amon, os da montanha de Seir, atravessaram o mar, você lê o texto, era muita gente. Segundo Crônicas 20 é um dos versículos mais conhecidos pela cristandade. Segundo Crônicas 20:20. Crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. É um daqueles versículos que você decora como decora Mateus 23:1. Mas ele está vivendo aquele momento. E uma coisa é você até conhecer o texto decorado. Outra coisa é você entender que naquele momento específico, você vai precisar vivê-lo. Eu quero declarar em nome de Jesus, sua fé está sendo ativada hoje. E pode ter vindo de onde veio, mas Deus vai te dar vitória. E existem 3 chaves de Josafá para a vitória. 3 chaves. Quantos querem estas chaves para 2022? 3 chaves. Primeira delas, esse é um daqueles famosos textos assim que você fala, Deus não livrou. Parece clichê, né? Mas não é. Deus não livrou da cova, mas esteve lá. Deus não livrou da fornalha, mas esteve lá. Deus está com você. Preciso dizer isso mais uma vez, Deus está com você. Preciso que você olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela isso, Deus está com você.
Por favor, dá um cutucão nela aí e fala para ela: desanima não, Deus está com você. Ei, os olhos de Deus estão com você, não desanima não. Ei, não desanima não. Você não é daqueles que retrocedem. Em nome de Jesus, você, como está escrito, a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Levanta e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E ainda que as trevas tentem se levantar, a luz que brilha dentro de você e a partir de você vai ofuscar as trevas que tentam cercar você. Primeira chave de Josafá, que agora é sua chave, foi o jejum e a oração. Quando não há o que fazer, você precisa saber o que fazer. E eu sei que os melhores professores aí, gramáticos, ficarão com raiva de mim. Os que não gostam muito de paradoxos vão ficar chateados comigo. Mas a verdade é que quando você não sabe o que fazer, você precisa saber o que fazer. Porque você não pode chorar. Você não pode sentar e dizer: ninguém me ama. Você não pode parar e dizer: vou morrer sentado aqui. Isso não vai acontecer. Uma palavra bem difundida hoje, que classifica pessoas que desistem, ou amargurados que querem sempre apontar a culpa para alguém, ao invés de dizer: fui eu errei. Vitimistas, ou vitimização. Sempre tem alguém culpado pelo problema, nunca a própria pessoa. Josafá, quando não tinha o que fazer, teve medo, porque ele não sabia o que fazer. E justamente porque ele não sabia o que fazer, ele usou a única chave que abre portas quando não sabemos o que fazer: jejum e oração. Eu já jejuei de desmaiar na rua. Já jejuei, e não preciso falar para você por que jejuei ou como jejuei, mas jejuei de desmaiar em fila de banco, de levantar, tá com as coisas já resolvidas em cima, porque uma alma generosa foi lá para o caixa, levou tudo, já trouxe resolvido. Já jejuei de deitar no banco da rodoviária do plano. Era tanta dor no estômago de tantos dias consecutivos de jejum, que a dor era tão intensa que eu me deitava onde fosse possível. E se não tinha nenhum lugar possível, ia no banco da rodoviária mesmo, em pleno 18h30, com gente para lá e para cá. Nós sabemos que o jejum não convence Deus, mas o jejum prepara qualquer pessoa para um destino espiritual maior. O jejum é como se você, na sua vida de oração e frequência na igreja, tivesse uma .40. O jejum é quando Deus coloca um míssil nas suas mãos. Quantos entenderam esta analogia? Não estou falando que eu sou pró-armamentista. Estou dizendo que uma coisa é você ter uma arma, que pode até te funcionar, e outra coisa é você estar completamente municiado. O jejum e a oração abrem portas. Deixa eu te falar uma coisa mais singular da vida cristã. O jejum conecta o seu coração ao coração de Deus. O jejum conecta você ao céu. O jejum e a oração abrem portas que a sua força não vai abrir, que o seu relacionamento não vai abrir. O jejum que você faz, o que é o jejum? É aquele momento de abstenção por algo, seja algo aprazível, o jejum de Daniel, quando você abre mão de coisas aprazíveis, aquele doce, refrigerante e outras coisas mais, e fica ali no alface, na verdura, no legume, na água, e você vai até 18 horas, ou quem não pode por causa de algum medicamento vai até o meio-dia, mas esta pessoa não acordou 11h30, claro.
mas está ali naquele jejum de consagração, dizendo: Deus, muda a minha vida, muda a minha sorte, muda esta situação. E é quando você jejua, Deus muda a situação e muda você. Olha para a pessoa do seu lado, porque essa é boa. Diga para ele: quando você jejua, Deus muda a situação e muda você. Deixa eu te falar uma coisa: talvez existem situações e sentimentos ou pensamentos dentro de você que dizem que existem situações que não vão mudar por nada. Pois eu lhe afirmo, eu mudo o meu nome, se sou homem de Deus, vou lhe afirmar algo aqui esta noite. Se você jejuar, essa situação vai mudar e Deus ainda vai mudar você, porque quando você se olhar depois do jejum, você vai olhar os seus bíceps, os seus tríceps, que eu não sei nem onde fica, mas você vai crescer para a glória de Deus, porque o jejum é uma arma do crente, é uma arma espiritual. Moisés jejuou, Jesus jejuou 40 dias antes de entrar no ministério, Paulo jejuou antes de iniciar o ministério. Paulo ficou 3 anos escondido jejuando. Homens e mulheres de Deus jejuam, porque o jejum destrava. Fala comigo: o jejum destrava. Segunda arma, segunda estratégia ou chave de Josafá para a vitória, e outra chave para você vencer em 2022. Quantos aqui vão jejuar? Diga amém. Fale comigo assim, diga: vou aprender a jejuar jejuando. Porque depois desse tipo de mensagem aqui, olha para mim, por favor, fica comigo, não vai para o celular não, fica comigo. Depois das mensagens começam, eu tenho várias perguntas, os pastores também devem passar por essas perguntas aí. Pastor, como é que eu jejuo? Fique sem comer. Ok? Fique sem comer. Até que horas, pastor? Determine a hora. Pastor, eu posso comer o quê? Não coma. Mas eu preciso comer, pastor. Então, sabe, tudo que você fala que é bom demais e você não fica sem, você já sabe do que jejuar. Segunda chave de Josafá: palavras proféticas. Tem crente que não entende isso. E eu falo respeitosamente aos nossos visitantes, pessoas que estão ainda conhecendo a igreja, conhecendo o reino, conhecendo o caminho. O que é profetizar? Profetizar significa entender a sintonia do céu e ajustar a frequência da terra na frequência do céu. Porque no mundo em que nós vivemos e cercado por tipos de pessoas que nós estamos, tem muita gente só falando que o mundo vai de mal a pior. Aí vem os homens de Deus e as mulheres de Deus e profetizam: a nossa cidade será transformada. Essa quadra que vocês veem aqui na frente, quando a igreja foi instalada aqui, era uma invasão, esgoto a céu aberto. Nós pegamos folhetos, tudo aqui era escuro, era um lugar de marginalidade, muito mais acentuada, perigoso. Saímos em grupos, e precisamos voltar a fazer isso quantas vezes, mas saímos em grupos aqui, e eu me lembro dos primeiros evangelismos. Sabe o que nós dizíamos? Nós levávamos Jesus, levávamos cestas básicas, levávamos material de construção para alguns que precisavam, porque eram barracos em situações tão difíceis. Batíamos na porta, e eu tenho testemunhas aqui para isso, e dizíamos assim: vocês vão ter uma chave, isso aqui vai virar casa, vai ter asfalto, vai ter iluminação, vai ter isso, vai ter aquilo. Nós profetizávamos. Lembro-me de um administrador que sofreu na minha mão, tadinho, um irmão em Cristo, Adão Noé. Lembro-me do Adão Noé. Eu falei: ou você coloca um quebra-mola na frente dessa escola, ou eu vou chamar o DFTV, a polícia, e você é meu amigo, mas eu vou te denunciar, porque eu já vi 2 crianças sendo atropeladas, e se tiver mais uma com algum problema aqui, eu vou para cima de você. Pastor, não fala isso, você é meu amigo. E eu estou falando isso, imagina, eu quero soluções. Aí veio iluminação, veio o asfalto, veio quebra-molas, daqui a pouco veio um decreto do governo, pegou metade da invasão, levou para o Penorte, porque não tinha como, né? As casas eram... E aí houve a urbanização, e hoje, ao invés de uma invasão, nós temos a
22. Sabe, queridos, eu gostaria que você aplaudisse o nome do Senhor por isso. Porque eu quero convidar você a entender que você tem um poder de Deus dentro de você para profetizar e mudar situações. Eu preciso ouvir um amém de toda a igreja. Olha aqui, existe um poder dentro de você, e se você abrir os seus lábios, levantar as suas mãos e der uma de doido, porque vão te chamar de doido, porque os normaizinhos, engravatadozinhos, espera aí, sabe, os engomadinhos, os politicamente corretos não produzem nada. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos e chamar à existência aquilo que não existe. Eu quero que você tenha a capacidade, a ousadia de abrir a sua boca e profetizar, declarar qual é, pastor, como que é profetizar? Se identifique, veja o quadro ruim, danoso, caótico, crítico e declare como você quer que esteja e determine que será, e você vai dizer, eu declaro em o nome de Jesus, porque o Senhor vai nos abençoar para isso. Quantos entenderam? Josafá estava diante de uma situação, a primeira coisa que ele fez foi orar e jejuar. E porque ele orou e jejuou, o ambiente espiritual começou a mudar. Diga, quando eu oro, o ambiente muda. E porque o ambiente mudou, Deus levanta um profeta. Quando Deus muda, quando a oração muda o ambiente, uma profecia, uma palavra profética começou a levantar-se. Jaziel se levanta no meio da congregação. O que significa dizer no meio da congregação? Foi no meio do povo. Tinha alguém no meio do povo conectado, que quando falaram, vamos orar, ele realmente falou, vamos orar. E aí ele vai e libera uma palavra profética. Josafá sempre esteve cercado de palavras proféticas. Houve um momento antes, em que Acabe queria sair em guerras junto com Josafá contra outro grupo. Só que Acabe era o cara do mal. Ele tinha vários profetas que toda vez que ele queria uma profecia, o profeta dizia assim, vai dar certo, Acabe. Quando Josafá ouviu os profetas de Acabe, ele falou assim, esses caras aí é tudo comprado. Esses caras é tudo comprado entre aspas, tá? Eu quis falar assim mesmo. Esses profetas aí são todos comprados, esses caras não estão falando em nome de Deus. E aí ele perguntou para Acabe, tem mais algum outro profeta? E Acabe falou assim, tem um, mas eu mandei prender, porque ele só profetiza contra mim. Aí Josafá falou, é esse que eu quero ouvir. Aí vem Micaías, e diz assim diz o Senhor, vai ser igual eles falaram. Vai ser igual os profetas aí de Acabe disseram, vai dar tudo certo, pode ir, vocês vão se dar bem. Josafá entendeu aquilo e falou, rapaz, eu estou te pedindo em nome de Deus, profetiza segundo Deus, porque Micaías estava sendo irônico. Aí ele diz assim, eu vi todo Israel disperso, não vá nessa batalha. Acabe vai e manda prender Micaías novamente, mas Josafá o protege. Josafá sempre se cercou de momentos proféticos, de palavras proféticas. Patrícia sempre que ora ou prega aqui, futura pastora Patrícia, sobe nesse altar quantas vezes e usa o texto, criei, por isso falei. Talvez você não tenha a todo momento alguém para lhe inspirar a profetizar. Mas como eu falei no início, você tem que saber profetizar e auto-ministrar-se, dizer para você mesmo, eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou próspero, haverá restituição na minha casa, portas serão abertas, situações serão contornadas. Você precisa abrir a sua boca. E em terceiro lugar, e para finalizar, a Bíblia fala que Josafá usa da estratégia mais complicada. Mas antes disso, eu acho interessante quando a Bíblia dá a biografia de Jaziel. E Jaziel é exatamente descendente de Asaf. E quando você procura Asaf na Bíblia, você vai lembrar e ver que Asaf era um adorador. Oh, meu irmão e minha irmã, levante a sua mão e diga assim, eu estou na igreja hoje. Fale assim, diga, eu estou servindo a Deus hoje.
nas próximas gerações, serão meus filhos e meus netos, porque a minha aliança com Deus hoje vai abençoar toda a minha geração. Lá atrás, Asaf andava com Davi, hoje está o filho dele, sendo um dos seus bisnetos, sendo levantados para dizer: Israel, o Senhor dará livramento, e não tenham medo desta grande multidão, porque nesta batalha vocês não terão que pelejar, porque nesta batalha o Senhor pelejará por vós. Jaziel, filho de Asaf, nesta batalha o Senhor pelejará por vós. Pega na mão dessa pessoa que veio com você, que está ao seu lado, ou levante a mão para ela e diga assim: eu estou profetizando de olhos abertos. 2022, o Senhor pelejará por ti. Mais uma vez, o Senhor pelejará por ti. Pela última vez, o Senhor é quem peleja por você. Depois Josafá nos dá a terceira chave. Josafá nos dá a terceira chave. Adoração é um estilo de vida, não é a música que nós cantamos. Vou repetir: adoração não é uma música que você canta, é seu estilo de vida. Josafá busca conselho com as pessoas. Josafá estava cercado por pessoas que temiam a Deus. Vocês leram no texto comigo: o que faremos? Vem uma multidão aí. E aí vem a ideia mais absurda desse texto. Josafá deveria ter colocado um exército, infantaria, artilharia, flechas, as armas da época. Ele deveria equipar a linha de frente com seus melhores valentes. Deveria ser um enfrentamento. Imagina aquelas batalhas que você está acostumado, aquelas épicas batalhas de momentos bárbaros. Ele deveria tomar todas as estratégias beligerantes possíveis. Mas é uma loucura. A Bíblia diz que a loucura, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Tem gente que quando precisa resolver um problema, sai brigando com todo mundo, vai na sua força, sempre resolve do seu jeito, ou tenta dar o seu jeitinho. A Bíblia está dizendo como Josafá resolveu, e qual foi a direção de Deus para ele resolver e vencer uma batalha extra-humana. Ele pegou os cantores e colocou na frente. O que Josafá fez foi colocar a adoração na frente. Eu quero lhe dar uma chave espiritual hoje. A adoração antecipa o milagre. A gratidão antecipa a bênção. Vou repetir: a adoração antecipa o milagre. A adoração antecipa a bênção. Hoje nós cantamos Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, e as ovelhas sejam arrebatadas do seu aprisco. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O homem e a mulher de Deus adora antes de ver. O milagre não é ver para crer. Crer é crer para ver, é adorar para ver, é cantar para ver, é servir a Deus para ver, é andar com Deus para ver, é servir ao Senhor com alegria para ver, é permanecer na fé para ver, é ler a Bíblia para ver, é orar para ver. Não é dizer se Deus fizer, eu farei. Não é esse tipo de conduta cristã. É falar: eu estou entregue nas mãos do Senhor, e porque eu estou entregue nas mãos do Senhor, será feita a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ao invés de artilharia, de infantaria ou do seu jeitinho de resolver, ele coloca os cantores na frente. Adoração é um estilo de vida, e essa estratégia era fadada a dar errado. Humanamente falando, enfrentar uma guerra com jejum e oração, enfrentar uma guerra ou lutas da vida baseado em profecias, em palavras de fé. Deus está comigo, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, Salmo 27, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 91,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Mateus 6. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Filipenses 4. Que diremos, pois, em vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8. E sou justificado pela fé, Romanos 5. E por aí vai. Como que isto vence batalhas? Como que humanamente falando isso abre portas? Pois mais uma vez a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a arma que Deus quer que você use é exatamente a sua adoração, seu joelho dobrado, sua mão erguida e a sua confissão de fé liberadas. Porque quando você faz isso, Deus põe em retirada as lutas, tribulações e afrontas, exércitos inimigos que vêm contra você. Se você está entendendo isso, diga amém. Quando você adota um estilo de vida espiritual, as coisas começam a fluir, e eu quero profetizar que as coisas vão fluir a seu favor, as coisas vão acontecer a seu favor em nome de Jesus. Quando eles começaram a cantar, olha aqui para mim, diga comigo, pregue após mim, diga, quando eles, pode ser mais gente? Diga, quando eles começaram a cantar, as 3 nações inimigas começaram a brigar entre si. Cadê Israel? Em cima do monte olhando. O que está acontecendo? Eles começaram a adorar. E os inimigos dos inimigos se levantaram contra os outros inimigos. Israel teve livre acesso. Diz a palavra de Deus que foram 3 dias para recolher despojo de guerra. Para recolher despojo de guerra. O tempo não me permite esquadrinhar isso. Foram 3 dias para recolher as bênçãos. Tamanhas foram as bênçãos. Mas existe um versículo chave nesse texto. E o último versículo dirá, verso 27, se eu não me engano. Verso 30, assim o reino de Josafá teve paz. Ei, nós estamos profetizando paz. Paz é shalom. Paz é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Pastor, mas a minha vida está tudo quebrado. Tem faltado um monte de coisas. E algumas outras estão fora do lugar. Foi por isso que você veio aqui. Foi por isso que você pegou o profetizando. Foi por isso que você levantou aquele folder chamando de profetizando. Porque você vai mudar cenários. E a profecia muda cenários. A profecia muda cenários. Vou repetir. A voz que sai do nosso coração cria cenários. Você está vivendo cenários diferentes do que você almeja para a sua vida. Confia em Cristo Jesus, o Senhor, porque Ele já perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida, tem salvação eterna para você, e além da salvação Ele lhe dará a vitória, porque a Bíblia declara que aqueles que estão em Cristo, aqueles que receberam a abundância da graça, e o que é a abundância da graça? É Cristo. Aqueles que receberam a abundância da graça, reinarão em vida, a saber, por um só, Jesus Cristo. Você foi salvo porque você recebeu a abundância da graça. E porque você recebeu a abundância da graça, você reinará em vida. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Significa que, quando a Bíblia declara que Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados, e quando eu leio este versículo, eu me lembro de outro episódio semelhante na vida de Salomão. Porque quando a Bíblia fala que Salomão, no período em que Salomão teve paz, ele prosperou para todos os lados. Por que nós estamos profetizando que será um tempo de paz? Porque será um tempo de restituição. Estou profetizando isso. Será um tempo de restituição, será um tempo de resgate. Deus vai colocar a sua vida em ordem. Ei, Deus vai colocar a sua vida em ordem. Você pode não saber como fazer, como Josafá, eu tenho medo e não sei como fazer, mas eu sei que existe alguém que sabe o que fazer, e este alguém não tem medo, e o nome dele é Jesus, e ele vai colocar a sua vida em ordem, ele vai colocar a sua casa em ordem, ele vai te abençoar, a sua oração já foi ouvida.
Pastor, eu nem orei ainda, só estou pregando hoje. Então eu vou te lembrar do Salmo 139. Ainda que a palavra chegasse à minha boca, o Senhor já a conhece toda. E somente Ele pode dizer assim: vinde a mim. Venha a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus, depois de ressuscitar, aparece numa sala, e Ele não entrou pela porta, Ele apareceu na sala. Os discípulos estavam dentro da sala, ainda aterrorizados pelo fato da crucificação que foi dantesca, e por algumas notícias de que Jesus havia ressuscitado, mas eles ainda não tinham visto. Jesus aparece no meio da sala. Eles sentem a presença. E Jesus diz: paz seja sobre vós. Em outro momento ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá, eu vos dou a minha paz. Você está saindo, você está num momento de transição. Diga comigo: eu estou transicionando. Diga: a paz perfeita está se desenhando no horizonte da minha vida. Diga: tudo está debaixo desta palavra. Assim, Josafá teve paz, porque Deus lidera a paz, lidera repouso de todos os lados. Fique de pé, eu quero orar por você esta palavra. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e veja. Feche seus olhos e veja. Feche os seus olhos e veja. Veja com os olhos da fé. Cenários mudando. Haverá conversão na sua família. Sua família vai se converter. Josué 24:15 vai se cumprir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, feche os olhos e veja. Seus filhos vão te honrar. Seus filhos serão motivos de dupla honra. Seus filhos vão alegrar o seu coração. Você terá paz. Em nome de Jesus, você terá paz de todos os lados. Em nome de Jesus, eu quero que você feche os olhos e veja. Como essa música que nós costumamos cantar nesta conferência declara: você é um portal do céu. Como assim, pastor? Você invoca a realidade do céu e ela se manifesta porque você orou. Eu quero profetizar e afirmar em nome de Jesus que Deus está te dando paz, e aquele peso que estava sobre os teus ombros vai cair por terra agora. Receba, sinta isso, em nome de Jesus. O peso está saindo dos teus ombros agora. O medo está saindo do seu coração agora. A ansiedade está saindo da sua vida agora, em nome de Jesus. Porque o príncipe da paz está aqui operando em sua vida, agindo na sua vida, em nome de Jesus. O medo está saindo, o medo está indo embora, e a certeza e a plena paz, a convicção da paz está agora enchendo o seu coração, em nome de Jesus. Declaro que as multidões, os problemas, os desafios que têm se desenhado contra você serão superados, vencidos. Você é forte, a palavra de Deus habita na sua vida e você vai vencer em nome de Jesus. Ei, você vai vencer os seus medos, você vai vencer os seus gigantes, você vai vencer as adversidades na sua mente, no seu coração. Você vai ter vitória porque Deus vai te sustentar nesta caminhada, nesta trajetória. Deus vai te honrar e você terá liberações em nome de Jesus. Estou profetizando. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e vocês prosperarão, porque a palavra já foi liberada a seu favor em nome de Jesus. Seja livre de todas as cadeias, amarras, em nome de Jesus. Seja livre de sentimentos de derrota, medo do futuro, medo do amanhã. Seja livre em nome de Jesus de psicossomatias, em nome de Jesus. Seja livre de fobias, seja livre em nome de Jesus de sentimentos que estão minando a sua energia. Seja livre de inclinações que têm roubado as suas forças. Em nome de Jesus, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe agora a sua mente.
quero o som para profetizar. Estou igual Josafá, eu quero música. Em nome de Jesus, vamos, Henrique, me ajude. Aleluia, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, nós queremos um ambiente para profetizar. Levante as suas mãos, você ouviu uma palavra. Talvez os da montanha de Seir, lugares altos, tenham vindo contra você. Talvez seja além do mar, coisas de longe. Em nome de Jesus, talvez seja Moabe, coisas que nasceram do lado. Existem situações que estão se levantando contra você e agora você precisa agir. Você já teve o tempo de ter medo e agora você precisa ter o tempo de agir. E o tempo de agir declara: louve, adore, cante, ore, jejue, libere as suas armas espirituais. Confia que Deus está com você. Em nome de Jesus, confia que Deus está com você. Isso, confia que Deus está com você. E nós vamos aumentar o som dos instrumentos. E nós não vamos cantar agora, nós vamos orar agora. Em nome de Jesus, você vai levantar a sua mão e você vai dizer: eu estou indo para o meu melhor momento. Eu estou indo para o meu melhor momento. Eu não vou desistir da vida. Eu não vou tirar a minha vida. Eu sei que a minha vida tem valor e foi pago um alto preço por ela. Por isso eu vou em resgate da minha história. Eu vou em resgate da trajetória de vitória. Ei, Deus tem planejado uma trajetória de vitória para você, irmã. Irmão, acorde em nome de Jesus. Levanta e resplandece. Como eu amo esse texto. Por mim eu pregaria ele um mês inteiro. Levanta e resplandece, já vem a tua luz, irmão. Não são trevas que vão te encobrir, não. Em nome de Jesus, não são trevas que vão te encobrir. A luz vai te cobrir em nome de Jesus. A luz vai resplandecer em cada área da sua vida. Eu quero te dar um minuto para você orar por você. Eu quero que você profetize algo a seu respeito. Em nome de Jesus, como salmista você vai dizer: este homem confiou no Senhor e o Senhor o livrou. Você como salmista vai dizer: com o meu Deus eu atravesso um exército. Com o meu Deus eu salto muralhas. Com o meu Deus eu sou mais do que vencedor. Com o meu Deus eu inverto um arco de bronze. Ah, Senhor, contigo eu sou mais do que vencedor. Ah, Senhor, tu estás comigo. Ah, Senhor, a tua graça me basta. Ah, Senhor, a tua mão está sobre mim e o teu poder se aperfeiçoa em cada área da minha vida. Declare isso, profetize isso, ore por isso. Em nome de Jesus, eu peço que você tenha uma atitude espiritual hoje. Você pode orar e dizer: Senhor, muda a minha vida. Ao mesmo tempo você declara: Deus está mudando a minha sorte. Deus está mudando a minha vida. Você pode fazer isso. Tira o seu momento agora. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e enxergar. Feche os seus olhos e enxergue. Mude. Em nome de Jesus. Você está em outro ambiente. Você não está no Rio de Vida, em Ceilândia, no PSU. Você está diante do trono da graça. Você na sua casa está diante do trono da graça nesta hora. Fica de pé na sua casa. Levante a sua mão e ore. Em nome de Jesus, seja capaz de orar e abençoar e dizer: um novo tempo chegou. Um novo dia chegou. Amanheceu. É um novo tempo para a minha vida. Em nome de Jesus. Nós estamos ainda nesse chamado tempo de pandemia. E a minha oração é que Deus te guarde, te livre de todo mal em nome de Jesus. Mas você veio com alguém. Por isso, coloque a mão no ombro deste alguém com quem você veio. Nós temos famílias que se sentam juntos. Coloque a mão no ombro desta pessoa e ore por ela por um novo tempo. Eu quero que você ore por esta pessoa. Ore por ela, abençoe. Em nome de Jesus, cubra esta pessoa de proteção e segurança espirituais. Em nome de Jesus, profetiza que ele vai subir uma nova fase, subir novos degraus. Você pode orar pelo seu irmão isso? Eu ensinei a vocês que profetizar significa estar conectado ao céu e chamar o céu para a terra. No céu não tem enfermidade, no céu não tem doença, no céu não tem falência, no céu não tem caos. Por isso o Senhor manifesta o céu na vida do meu irmão. Você pode orar isso. É seu irmão, seu amigo, seu companheiro, parceiro de história. Por isso ore por ele, abençoe a vida dele e fala: Deus, honra meu irmão. Senhor, honra meu amigo.
Nós liberamos casamentos, liberamos empresas, liberamos ideias, e liberamos, sim, profetizamos ideias, negócios. Em nome de Jesus, situações novas acontecerão, alegres, novas e boas acontecerão. Em nome de Jesus, é chegado um novo tempo. A estéril dará à luz, será mãe de filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é chegado um novo tempo na sua vida. Eu profetizo, é chegado um novo tempo na sua vida. Em nome de Jesus, é chegado um novo tempo neste altar. É chegado um novo tempo em cada casa, em cada lar. É chegado um novo tempo, receba! Em o nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Finalize orando por isso na vida do seu irmão. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora